O dia parecia ser o mais esperado de todos. Laura olhava para o espelho do quarto com um sorriso nervoso. O vestido branco parecia perfeito, caindo delicadamente sobre seu corpo, como se fosse feito sob medida para ela. O brilho nos seus olhos refletia mais do que felicidade. Era a realização de um sonho que ela nutria desde a infância. Ela se sentia uma princesa, e naquele momento, seu coração palpitava com a ansiedade e a alegria de um novo começo. Mas no fundo, havia algo, mas há um vazio, algo que ela não conseguia entender, mas sentia profundamente. O sol brilhava lá fora como se o céu soubesse que aquele era o dia dela. As flores estavam por toda parte, desde os arranjos na igreja até os pequenos detalhes no salão da recepção. Cada detalhe havia sido meticulosamente escolhido para que tudo fosse perfeito, mas Laura não conseguia se livrar de um sentimento de inquietação. Felipe, seu noivo, estava ao lado dela. Eles haviam passado meses planejando esse dia, e finalmente o grande momento estava ali. Mas algo havia mudado nele. O sorriso dele estava presente. Mas havia algo nos seus olhos que Laura não podia identificar. Era como se ele estivesse perdido em pensamentos, distante, como se algo estivesse pesando em sua mente. E sem saber, ele estava prestes a destruir tudo o que ela acreditava. No quarto ao lado, Felipe estava se preparando. Ele vestia o terno com as mãos trêmulas. O olhar no espelho era de puro conflito. "O que eu estou fazendo?" Ele se perguntou, em voz baixa, olhando para o reflexo, tentando não se perder nas suas próprias incertezas. O coração batia forte em seu peito, como se estivesse prestes a saltar para fora. Ele sabia que o amor de Laura era verdadeiro, mas havia algo que ele não conseguia corrigir. Um erro, uma mentira, uma traição que ele sabia que um dia viria à tona. Felipe fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar, tentando encontrar uma saída para a mentira que o estava consumindo. Mas nada poderia prepará-lo para a dor que ele causaria mais tarde. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria suas vidas para sempre. Quando Laura entrou no corredor, ele a viu pela primeira vez com seus olhos cheios de amor, mas também de dor. Ela parecia perfeita. A mulher dos seus sonhos, mas a traição estava ali, tão presente quanto o vestido branco que ela usava. Ele sentiu a pressão em seu peito, o peso da culpa, e a necessidade de dar um passo à frente, de se libertar do segredo que o consumia. "Felipe, está tudo bem?" Laura perguntou, olhando com carinho para ele. Ela sempre soubera quando ele estava nervoso, e aquela tensão em seu olhar não passou despercebida. "Você está tão distante hoje. Eu sei que estamos prestes a dar um grande passo, mas não se preocupe, vai ser o nosso dia." Felipe tentou sorrir, mas o gesto foi forçado. "Sim, claro. Só um pouco nervoso. Mas vai ficar tudo bem." A mentira saiu de sua boca como se fosse uma segunda natureza, mas a verdade o consumia por dentro. Cada palavra que ele dizia parecia mais um fardo, mais um peso que ele carregava sem poder compartilhar. Ele sabia que naquele momento, Laura estava cega para a dor que ele escondia. Ela acreditava que tudo estava perfeito. Quando chegaram à igreja, o som suave da música invadiu o ar, criando uma atmosfera de sonho. Os amigos e familiares estavam lá, todos sorrindo, esperando por ela. Laura entrou na igreja, o coração, batendo rápido, a emoção tomava conta dela a cada passo que ela dava. Felipe estava ali no altar, com o sorriso forçado, mas os olhos de Laura brilhavam como se ela tivesse encontrado seu lugar no mundo. Ela caminhava até ele, e todo o resto parecia desaparecer. O momento era deles, e nada mais importava. "Eu te amo", ele murmurou enquanto ela se aproximava. Mas no fundo o que ele realmente sentia era o medo de perder Laura, o medo de ser descoberto, e principalmente, o medo de que a mentira finalmente viesse à tona. Mas por enquanto, ele se forçava a sorrir, a olhar para ela, como se nada estivesse errado. "Eu também te amo, Felipe." Laura respondeu, seus olhos brilhando com a esperança e o amor que ela sentia. Para ela tudo estava certo. O dia perfeito. O homem perfeito. E então, o padre começou a cerimônia.
As palavras que eram ditas passavam por Felipe como um borrão, mas Laura escutava cada uma delas com a atenção de quem estava vivendo um sonho. Quando o padre perguntou se eles aceitavam se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, Felipe respondeu sem pensar: sim. Mas em sua mente, ele não estava mais falando sobre Laura, não estava mais falando sobre o futuro deles. Ele estava apenas tentando se convencer de que tudo o que ele estava fazendo era certo. Sim, eu aceito. Mas ao pronunciar essas palavras, o que ele realmente aceitava era o peso do erro que ele havia cometido. Ele sabia que o futuro deles estava sendo construído sobre uma mentira. E enquanto Laura sorria, Felipe se perguntava se algum dia ela seria capaz de perdoá-lo. O que deveria ser o dia mais feliz da vida de Laura se transformava em um pesadelo silencioso. O que ela não sabia era que cada sorriso que ela trocava com Felipe escondia uma dor profunda que ele não conseguia mais suportar. E o que ele não sabia era que ela começava a perceber de alguma forma que algo estava errado. A recepção foi repleta de risos, alegria e todas as boas intenções que um casamento deveria ter. Mas por trás das máscaras de felicidade, o ar estava pesado. Laura dançava com Felipe rindo, mas seus olhos buscavam mais do que apenas a felicidade. Ela notava algo diferente nele. Algo que a deixava inquieta como uma sombra que não se dissipava. Você está tão quieto hoje. Está bem, meu amor? Laura perguntou, enquanto dançavam ao som suave da música. Seus olhos fixos nos dele, buscando uma resposta. Felipe sorriu, um sorriso forçado, mas ao mesmo tempo seus olhos estavam distantes. Sim, claro. Só estou um pouco cansado. Nada demais. Respondeu, tentando desviar o foco. Mas a sensação de culpa e a pressão do segredo não o deixavam em paz. Era como se ele estivesse prestes a explodir, mas não sabia como. Laura olhou para ele com preocupação, mas logo se afastou, distraída pela presença de seus amigos e familiares, todos celebrando o grande momento. A festa seguia seu curso, mas algo no ar parecia estar mudando. Ela sentia que no fundo algo muito maior estava prestes a acontecer, e o sorriso de Felipe não conseguia mais tranquilizá-la. A noite avançava e a tensão aumentava. As conversas à mesa eram alegres, mas os olhares de Laura e Felipe se cruzavam, muitas vezes sem palavras, apenas com gestos e expressões silenciosas. A distância entre eles, que antes parecia invisível, agora era palpável. Cada vez que ele a olhava, ela via uma fissura, uma rachadura no homem com quem ela acabara de se casar. Laura decidiu ir até o jardim da recepção. O ar fresco da noite batia suavemente em seu rosto, e as luzes das estrelas pareciam tão distantes quanto a tranquilidade que ela havia perdido. Ela fechou os olhos por um momento, tentando acalmar sua mente, mas sua sensação de inquietação só crescia. Então ela o viu. Felipe estava na varanda, afastado de todos, olhando para a escuridão. Ela hesitou por um momento, mas seus pés a levaram até ele como se o destino tivesse dado um empurrão. Felipe, o que está acontecendo? Você está me afastando, disse Laura, sua voz baixa e carregada de emoção. Ela não queria ser direta, mas não conseguia mais esconder o que estava sentindo. Felipe virou-se lentamente como se tivesse sido puxado de seus próprios pensamentos. Seus olhos estavam diferentes agora, mais intensos, mais afogados em um mar de culpa. Ele deu um passo em direção a Laura, mas não a tocou. Seu corpo estava tenso, como se estivesse travado, como se tivesse medo de que qualquer movimento o fizesse se perder ainda mais. Laura, você merece mais do que eu posso te dar, disse ele, as palavras saindo de sua boca com um peso imenso. Ele não queria dizer aquilo, mas não conseguia mais esconder a verdade. Laura o olhou com confusão. O que você está dizendo? Eu te amo, Felipe. Nós fizemos uma promessa. Eu sou sua, e você é meu. Felipe deu um passo para trás. Ele não podia mais continuar mentindo. Ele sabia que precisava dizer a verdade, mas não sabia como. Eu te traí, Laura, confessou, os olhos lacrimejando com a dor da confissão.
Eu traí sua confiança. Eu não mereço seu amor. Aquelas palavras caíram sobre Laura como uma avalanche. Ela sentiu seu corpo tremer como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O quê? Ela sussurrou, sua voz falhando enquanto o impacto da traição se instalava em seu coração. Felipe, você me traiu. Felipe olhou para ela, com a dor de quem sabia que já não havia mais como voltar atrás. Sim, eu fiz algo imperdoável. E sei que você não vai mais me perdoar. Laura ficou em silêncio, suas lágrimas começando a cair. O que ela sentia não era só dor. Era uma mistura de raiva, decepção e uma sensação profunda de perda. O homem com quem ela havia confiado, com quem ela imaginou que passaria o resto de sua vida, havia destruído tudo com um ato de egoísmo. Ela não conseguia encontrar palavras para expressar o que sentia. A traição era a lâmina afiada que cortava sua alma. Ela olhou para ele, mas não encontrou nada além de arrependimento em seus olhos. Por quê? Por que você fez isso? Eu não merecia isso, Felipe. Felipe se aproximou, mas ela deu um passo para trás, afastando-se dele. Eu estava com outra pessoa, Laura. E agora, não sei o que fazer. Eu queria te contar, mas o medo de te perder me fez continuar com a mentira. Laura não sabia o que pensar. Ela queria gritar, chorar, destruir tudo ao seu redor. Mas ao invés disso, ela se manteve em silêncio, absorvendo a dor. A traição de Felipe parecia mais cruel por vir logo após o que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. As palavras dela saíram baixas, mas com a firmeza de quem tinha tomado uma decisão. Eu preciso de um tempo. Preciso ficar sozinha. Felipe a observou se afastar, sabendo que, talvez, naquele momento, ele tivesse perdido a única coisa que realmente importava: o amor de Laura. Laura sentia-se perdida no emaranhado de pensamentos e sentimentos que a assombravam. A confissão de Felipe a atingira de maneira devastadora, e enquanto ele voltava para a festa, ela permanecia ali, congelada no jardim, com o vento frio acariciando sua pele, mas sem conseguir se aquecer por dentro. A dor parecia tomá-la de uma maneira indescritível, como se ela estivesse prestes a se desintegrar. O mundo, que por tanto tempo havia sido de certeza, de amor e cumplicidade, agora era uma névoa turva e impenetrável. No dia seguinte, Laura acordou com o coração pesado, como se uma pedra estivesse pressionando seu peito. O sol entrava pela janela, mas a luz não parecia capaz de aquecer o vazio que ela sentia. Ela olhou para o lado da cama onde Felipe deveria estar, mas ele não estava lá. Era como se, após aquela noite, ele já não fosse mais o homem que ela amara. O vazio era ainda maior quando ela se levantou e caminhou pela casa. O ambiente estava marcado pelo silêncio. Tudo ao seu redor parecia ter sido tirado de um conto de fadas e transformado em um pesadelo. As paredes, antes vibrantes e cheias de risos, estavam agora congeladas em um silêncio insuportável. Não havia mais cores, mais luz. O que havia era um mundo partido, onde os pedaços de confiança se espalhavam no chão como vidro quebrado. Felipe não estava ali. Ela sabia que ele estava em algum lugar tentando lidar com as consequências do que ele havia feito, mas isso não a ajudava a diminuir a dor. Ela sentou-se no sofá, olhando em direção ao telefone, esperando uma mensagem, um sinal, qualquer coisa que lhe desse uma pista do que deveria fazer. As horas passaram e nada aconteceu. A dor de Laura só aumentava. Ela sabia que precisava enfrentar Felipe, que precisava confrontá-lo com tudo o que sentia, mas o que ela diria? Como seria possível falar com ele depois do que ele fizera? A confiança que ela sempre considerara inabalável estava em pedaços, e isso parecia ser irreparável. Foi então que ela recebeu a mensagem. Um simples texto, de Felipe. Podemos conversar? Eu preciso te contar a verdade. Laura olhou para a tela por um tempo, indecisa. Ela sentia que ele não tinha mais o direito de pedir por isso. Ele havia feito a escolha dele, mas ela também sabia que ela não poderia continuar a viver com essa dor, essa dúvida. Ela levantou-se do sofá
e se dirigiu ao encontro dele. Felipe estava na casa dos pais dela, como se fosse um refúgio onde ele pudesse se esconder das consequências de seus atos. Ele estava sentado no pequeno jardim que sempre fora o lugar onde as conversas mais profundas aconteciam. Ele a viu chegando, mas não se levantou. Ficou ali, com o olhar vazio, como se soubesse que não havia mais palavras capazes de apaziguar a tempestade que ele mesmo havia causado. Felipe, Laura disse com a voz trêmula, mas firme. Eu preciso entender. O que foi que você fez? Por que você fez isso comigo? Ele a olhou com os olhos cheios de arrependimento, mas também com uma dor que transbordava. Laura, eu não queria te machucar. Eu juro que não. Eu estava perdido. Não sabia mais o que fazer. Eu me afastei de tudo o que era real, de tudo o que importava e busquei algo que não me completava. Eu fui fraco. Você foi fraco? Você destruiu o que eu mais amava, Felipe. Como pode dizer que foi fraco? Você me traiu. No dia do nosso casamento. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei quem você é mais. Laura disse, a voz embargada pela dor e pela raiva. Felipe fechou os olhos, e por um momento, parecia que ele não estava mais ali. Era como se a realidade o tivesse abandonado também. Eu sou um monstro, e você não merece isso, Laura. Não merece. Mas Laura não queria mais escutar desculpas. Não queria mais ouvir palavras vazias. Ela sentiu uma raiva tão intensa crescer dentro dela, como uma chama que queimava cada pedaço de sua alma. Você acha que isso vai consertar? Que essas palavras vão mudar alguma coisa? O que você fez não pode ser consertado com palavras, Felipe. O que você fez vai ficar com a gente por toda a vida. Felipe ficou em silêncio. Ele sabia que Laura tinha razão. Mas ele também sabia que não tinha mais o direito de pedir perdão. Ele tinha ido longe demais. Ele havia quebrado algo que nunca mais seria o mesmo. Laura, sentindo-se perdida, foi embora. Não sabia se poderia perdoá-lo algum dia. Ela não sabia nem se queria mais tentar. Sentia como se tivesse perdido sua própria identidade no meio da traição, como se nada mais fizesse sentido. Nos dias seguintes, Laura mergulhou em uma espiral de pensamentos conflitantes. Ela não sabia se ainda amava Felipe, se o ódio por ele a estava consumindo, ou se a dor que sentia estava mais forte do que qualquer sentimento que ela já tivera. O que estava claro, no entanto, era que nada voltaria a ser como antes. O amor entre eles havia se transformado em algo irreconhecível. Felipe tentou a todo custo se aproximar, mas Laura o afastava. A cada vez que ele tentava explicar, ela o empurrava para longe, como se o simples fato de vê-lo fosse uma tortura. Ele sabia que isso não era fácil para ela, mas ele também sabia que ele não merecia um segundo de paz. E, no fundo, Laura sabia que o perdão não era algo que ela pudesse oferecer tão facilmente. Ela precisava de tempo, precisava de um espaço, para entender tudo o que estava acontecendo dentro de si. O que ela sentia por Felipe estava se transformando em algo tão complicado, tão turbulento, que ela não sabia mais como lidar. Os dias passaram lentos e silenciosos. Laura sentia que sua vida havia sido desintegrada, mas ao mesmo tempo, uma parte de si ainda se agarrava ao que restava do que um dia fora um sonho de amor. Ela não sabia o que fazer com a dor. Não sabia se poderia voltar a confiar em Felipe, se poderia olhar para ele sem sentir uma raiva incontida. A casa parecia mais fria, mais distante. Cada canto, cada espaço vazio parecia lembrar o que tinha sido perdido. E o pior era que Laura sentia que ela mesma havia se perdido ali também. Felipe, por outro lado, não conseguia mais se reconhecer. As palavras de Laura ainda ecoavam em sua mente. Você me traiu no dia do nosso casamento. Ele sabia que não havia justificativa, e as desculpas que ele tentava oferecer soavam vazias, mesmo para ele. Ele era um homem quebrado, incapaz de reparar o que havia destruído. Ele tentou de várias formas se reaproximar. Telefonemas, mensagens, visitas inesperadas. Mas Laura o afastava a cada tentativa, com a frieza de quem já não acreditava mais nas palavras.
apenas na dor. Ele sabia que seu erro fora grande demais para ser apagado, e quanto mais ele tentava se explicar, mais ela o afastava. Laura não queria mais escutar. Ela não queria ouvir que ele estava arrependido, que ele estava sofrendo. O sofrimento dela parecia muito maior. Era uma dor silenciosa, que corroía por dentro, enquanto a vida seguia em frente. Ela tentava se manter ocupada, trabalhando, saindo, com amigas, tentando encontrar algum significado para continuar. Mas a cada vez que via Felipe, tudo parecia desmoronar novamente. Foi em uma dessas noites solitárias, quando a saudade de Felipe ainda se confundia com o ódio, que Laura decidiu tomar uma atitude drástica. Ela precisava de respostas. Não queria mais viver em um mar de incertezas, com os sentimentos se misturando em um turbilhão sem fim. Ela sabia que precisava encarar a situação de frente, mesmo que fosse doloroso. Ela o convidou para uma conversa. Um encontro no café da esquina, onde sempre tomavam café antes de tudo começar. Felipe chegou nervoso, os passos hesitantes, os olhos apagados pela angústia. Ele sentou-se à mesa com um sorriso forçado, mas Laura não retribuiu. Ela estava ali para entender, para resolver de uma vez por todas o que estava acontecendo. Felipe, começou ela com a voz firme, mas ainda carregada de dor. Eu não aguento mais viver nessa incerteza. Você me traiu, mas o que mais você me esconde? O que mais está entre nós que eu não sei? Felipe respirou fundo, as mãos suando sobre a mesa. Ele sentia como se estivesse prestes a perder Laura de vez. Mas mais do que isso, ele sabia que ela tinha razão. A verdade precisava vir à tona, mesmo que fosse dolorosa. Laura, ele começou, a voz trêmula. Eu te traí, sim. Mas o que você não sabe é que eu estava perdendo o controle de tudo. Eu não queria te magoar, mas, quando eu vi você se aproximando tanto da felicidade, com aquele sorriso genuíno, eu me senti ameaçado. Não sei como explicar. Mas eu tive medo. Medo de perder o que eu não sabia como manter. Laura o encarou, incrédula. Você teve medo, Felipe? Você destruiu tudo por medo? Sim, ele confessou, a dor evidente em cada palavra. Eu me senti fraco, Laura, e tomei a pior decisão possível. Eu traí você, mas o que eu mais temia era perder quem eu realmente amava. E agora eu vejo que a pessoa que eu perdi foi você. Aquelas palavras cortaram Laura como uma faca afiada. Ela não sabia se deveria acreditar. Felipe parecia sincero, mas tudo o que ele havia feito até então parecia tão distante da pessoa que ele dizia ser agora. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu não posso mais confiar em você. Eu não posso mais amar você. Você destruiu tudo, Felipe. Você não pode voltar depois de tudo o que fez. Felipe sentiu um peso ainda maior sobre seus ombros. Eu sei. Eu sei que não posso voltar. Mas eu quero te pedir uma última coisa, Laura. Me dê uma chance de mostrar que eu posso ser alguém melhor. Eu não estou pedindo para voltarmos agora. Eu só preciso de uma chance, de um sinal para tentar fazer o que é certo. Laura o olhou, e no fundo de seus olhos havia um turbilhão de emoções. Ela queria acreditar, mas como poderia confiar novamente? Como poderia permitir que ele entrasse em seu coração depois de tanto tempo de dor? Ela não sabia, mas algo dentro dela a dizia que ainda havia algo mais entre eles. Talvez fosse a saudade. Talvez fosse o amor que ela ainda guardava, profundamente enterrado. Mas naquele momento ela não sabia o que era certo. Eu não sei o que fazer, Felipe, disse ela finalmente, a voz quebrada. Eu preciso de tempo, eu preciso entender o que aconteceu. Não posso mais viver nessa incerteza. Eu preciso de um tempo para mim. Felipe a olhou com desesperança, mas também com gratidão. Eu vou esperar, Laura. Vou esperar o tempo que for preciso. Aquelas palavras não trouxeram conforto. Elas apenas deixaram Laura com mais dúvidas. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que naquele momento ela não poderia mais viver na mentira. Precisava descobrir o que realmente sentia e, mais importante, o que precisava fazer para seguir em frente com ou sem Felipe.
O silêncio que tomou conta da vida de Laura nos dias seguintes era diferente. Não era o silêncio da negação, mas o silêncio da reflexão. Algo dentro dela começou a mudar. Ela se viu revivendo cada momento com Felipe, cada olhar, cada palavra, mas mais do que isso, ela começou a questionar a si mesma. O que ela realmente queria? O que ela precisava para se curar? Felipe, por sua vez, se afastou, como se tivesse dado a ela o espaço que precisava. Mas ainda assim, sua presença era constante em sua mente. Ele estava tentando de uma forma que ela não sabia mais se era suficiente. Ele estava tentando reconstruir o que ele tinha destruído, mas a pergunta era: seria possível reconstruir algo que já estava quebrado? Laura, em seus momentos mais solitários, procurava por respostas. Era como se o peso da decisão pairasse sobre ela, esmagando suas forças. Às vezes, ela sentia um desejo imenso de ligar para Felipe, de ouvir sua voz, mas então se lembrava da dor. A dor daquela noite. A dor da traição. Os meses passaram e Laura foi se reconstruindo. Não foi fácil. Ela sentiu-se perdida, muitas vezes, como se estivesse flutuando no vazio. Mas ao mesmo tempo ela percebeu algo importante. A dor havia se transformado em força. A traição que ela havia sofrido não a destruiu. Pelo contrário, ela a fez mais forte. Felipe, apesar de ainda esperando uma chance para se redimir, também mudou. Ele não foi mais o homem impulsivo e inseguro que havia feito Laura sofrer. Ele começou a se olhar no espelho e questionar suas próprias falhas. Ele procurou ajuda, foi atrás de terapia, fez de tudo para ser melhor para si mesmo, para aprender com os erros. Mas no fundo ele sabia que a maior de suas provações não seria mudar, mas reconquistar o coração de Laura. Certo dia, em um café silencioso, Laura e Felipe se encontraram novamente. O olhar deles se cruzou, e foi como se o tempo tivesse parado. Não havia mais raiva, mas havia uma tristeza profunda, uma melancolia que parecia pairar sobre eles. Laura, disse Felipe, com a voz mais suave do que ela lembrava. Eu sei que não posso mudar o passado. Sei que errei e que o que fiz foi imperdoável. Mas eu quero que você saiba que me arrependo. Todos os dias. Laura o olhou. Sua respiração estava lenta, pesada. Eu sei, Felipe. Eu sei que você se arrepende. E isso me machuca mais do que qualquer outra coisa. Porque o arrependimento não pode apagar a dor. Ele ficou em silêncio, como se não soubesse o que mais dizer. Mas algo nas palavras dela mexeu com ele. Não era mais a raiva que ele temia. Era a aceitação da realidade. Ele estava enfrentando o fato de que, talvez, Laura nunca o perdoasse. E talvez fosse isso o melhor para ela. Eu não estou pedindo que você me perdoe, Laura, continuou ele, agora com a voz mais firme. Eu estou pedindo apenas uma chance. Uma chance para que eu possa mostrar a você que eu posso ser alguém melhor. Eu não espero voltar a ser o homem que eu era para você. Mas, talvez, quem sabe, a gente possa aprender a ser amigos. Talvez. Laura suspirou e se recostou na cadeira. Ela sabia o que isso significava. Sabia que Felipe estava tentando. Mas ela também sabia que seu coração estava ferido demais. Felipe, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar. Eu não sei se eu posso voltar a confiar. Mas o que eu sei é que eu preciso de tempo. Tempo para me encontrar, para entender o que eu realmente quero. Felipe a olhou com compreensão. Ele sabia que o tempo era tudo o que ela precisava. E ele estava disposto a esperar. Não mais esperando uma chance para recomeçar com ela, mas esperando uma chance para ser melhor consigo, mesmo para encontrar a paz. E talvez, se a vida permitisse, um dia ele pudesse ter a chance de reconquistar sua confiança. Eu vou esperar, Laura, ele disse finalmente, com uma expressão calma, quase resignada. Vou esperar, mas não com a expectativa de que as coisas voltem a ser como eram. Só esperando que de alguma forma a dor passe. Laura balançou a cabeça, quase sorrindo. Eu também vou esperar. Mas para mim mesma. Eu preciso ser quem eu sou de novo, sem as sombras do passado. E foi assim que, naquele momento, os dois se separaram.
Não havia mais promessas de amor eterno. Não havia mais desespero para retomar o que se perdeu. Havia, no entanto, uma compreensão mútua de que a vida continua, mesmo após as maiores tempestades. Que o tempo, embora não cure tudo, pode trazer a clareza necessária para que as pessoas encontrem a paz dentro de si mesmas. Laura caminhou para casa naquela noite, sentindo a brisa suave do vento acariciar seu rosto. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha algo mais importante: a liberdade de seguir seu próprio caminho. Não o caminho que ela imaginou para ela mesma, mas o caminho que ela escolheria, de agora em diante. O caminho de autodescoberta, de crescimento pessoal. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, a partir daquele momento, ela tinha o controle de sua própria vida. Felipe, por sua vez, seguiu em frente também. Ele não sabia o que o futuro lhe traria, mas sabia que agora ele estava mais preparado para encarar a vida de frente, sem mais mentiras, sem mais traições. E talvez em algum lugar do futuro, seus caminhos se cruzassem novamente. Mas agora, não mais como amantes, mas como duas almas que haviam aprendido, a duras penas, que o amor não é apenas um sentimento. O amor é construção, é confiança, é respeito. E, acima de tudo, é verdade. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.